Esse é o tema da nossa reunião de hoje, tá? Nesse módulo 2, a gente vai aprender como fazer o céu invadir a terra, como a gente vai criar atmosferas que permitam a manifestação da glória de Deus, como fazer com que essa glória se manifeste para que a gente possa ter produtividade, frutificação, né? E como manter essa atmosfera na nossa vida, e por quê, e como, né? Por que nós precisamos fazer isso, que é muito importante, né? Como que você pode criar uma atmosfera para favorecer sua produtividade, sua frutificação? É através do discernimento, né? Nessa primeira aula do módulo 2, nós vamos falar um pouco sobre o Éden. Eu já tenho uma ministração muito profunda, um estudo bem profundo sobre o Éden no meu canal, tá? Depois, quem não tiver assistido ainda, assista. Vai completar muito esse pedacinho aqui sobre o Éden. Mas aqui fala de outros assuntos que também complementam lá. Em Gênesis 1, no versículo 26 a 28, está escrito, né? E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. Gênesis 1, 26 a 28. No Éden, né, Deus criou uma atmosfera perfeita. Essa é a atmosfera perfeita. É a atmosfera que Deus criou no Éden. Através, né, a palavra Éden, ela significa lugar de prazer, lugar, paraíso, momento, veículo, lugar da presença, né? O Éden estava cheio da atmosfera dos céus, estava cheio da glória do Senhor. No vídeo que eu falei, que está no meu canal sobre o Éden, eu falo e mostro na palavra como que o ser humano antes, ele não tinha essa pele normal, ele era resplandecente, ele era corpos gloriosos, a glória de Deus era presente em tudo, né? As árvores eram florescentes, tudo era florescente. Do jeito que eu vi uma vez quando eu estava no monte orando e tudo ficou florescente, eu acredito que o Éden era todo daquele jeito. O ser humano não tinha essa pele, ele passou a ter depois do pecado, né? E aí lá eu explico melhor isso. Então, o Éden sempre era cheio da presença, da glória, né? Da glória de Deus. A palavra de Deus diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. A palavra imagem, né, no original hebraico, é tselem, e significa sombra, ilusão, representação, fotografia. Em outras palavras, o homem foi criado para representar Deus como um protótipo, né, de Deus na Terra. Deus fez o homem para que o homem refletisse a sua essência. Deus também fez o homem à sua semelhança, né, que no original hebraico é demut, significa modelo, semelhança, aparência, essência. Imagem fala da forma, semelhança fala da sua natureza. Então, nós fomos feitos com a forma de Deus e com a natureza de Deus dentro de nós. A
essência de Deus, né? Ele nos criou com a essência dele. Semelhança significa essência. Em Gênesis 2:7 está escrito também: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Gênesis 2:7. Aqui a gente pode ver, né, que o homem foi criado com uma substância da terra e uma substância celestial. Como eu digo lá no outro vídeo, o céu e a terra não tinham separação entre si, era uma coisa só, né? E o diabo, que era o ministro de louvor, ele vivia nas pedras afogueadas, que eram altares de adoração, que ao mesmo tempo ele estava no céu e na terra, né? Isso aí é outro assunto. Tem um vídeo lá no meu canal também. Eu não sei se... acho que está lá sim. Deus criou o homem como um portal celestial por meio do qual o céu pode se manifestar na terra, tá? Porque, na verdade, Deus criou a gente com essas duas substâncias com um propósito. Uma substância terrena e uma substância celestial, para que estivesse unido céu e terra. Quando ele soprou nas narinas do homem, né, o fôlego de vida, esse fôlego de vida veio do céu. Portanto, o sangue, né, a gente se tornou alma vivente, o sangue veio do céu, né? E nós somos feitos de duas substâncias, né, uma celestial e uma terrena. Tanto que nosso espírito veio do céu, né? E então nós não podemos separar o céu e a terra, né? Foi separado pelo pecado, mas nós, como filhos de Deus, reconciliados com o Pai através do sangue de Cristo, nós vivemos na terra e no céu, entende? É por isso que muita gente usa o nome de Jesus e não tem poder nenhum. Ou porque ou o centro espírita usa o nome de Jesus, outras seitas usam o nome de Jesus. Mas se você está realmente consciente que você vive na terra e no céu, que você está à direita do Pai em Cristo, nessa atmosfera celestial, onde o que você fala acontece, aí é outro nível, é outra coisa. Aí realmente o nome de Jesus tem poder. Entende? Eis a diferença. É por isso que nós precisamos fazer o que Deus designou para nós quando criou o ser humano, né? O pó da terra e o fôlego de vida são um só, nós somos céu e terra. Tudo que Deus criou isso com um propósito, não foi aleatoriamente. Deus queria que no homem se unisse o céu e a terra. E isso, né, se torna um portal celestial, por meio do qual o céu pode se manifestar na terra. Nós somos um portal onde os anjos passam para se manifestar na terra, onde a glória de Deus também através de nós se manifesta na terra, onde os rios de água viva que saem do ventre de Jesus vem no nosso espírito, nos enche, nos lava e nos transborda do nosso ventre para a eternidade, né? Nós somos portais do céu na terra. Por isso que Jesus fala: eis que estou à porta e bato. Nós somos porta, né? E eu tenho também um vídeo falando de porta, tá? É muito louco essa ministração sobre porta também. Então, nós somos portais. E no Éden, né? Nessa atmosfera da glória de Deus, essa atmosfera perfeita que havia no Éden, o homem estava na terra, né? Ele estava ali com uma responsabilidade, sabe? Porque assim, o ser humano, ele fora da glória de Deus, ele se torna inútil.
É o que eu falei, você fala o nome de Jesus, ele pode ter poder, mas não é eficiente como é quando você está no lugar certo. A glória de Deus, o Éden foi criado, o homem foi criado nessa atmosfera. Se a gente não se mantém nessa atmosfera, a gente não tem esse poder, entende? Não tem o poder de abrir os céus, de chegar num lugar e transformar a realidade do lugar, porque nós somos portadores da glória de Deus. Se a gente não for, a gente sofre, as pessoas que estão à nossa volta sofrem, a gente não consegue ajudar elas, porque a gente não está carregando isso, a gente se torna inútil. Né? Porque a gente não pode sujeitar, dominar, governar no reino espiritual, portanto, nos tornamos inúteis, e não seremos produtivos, não podemos avançar naquilo que Deus designou, determinou para que nós avançássemos. Né? Em Gênesis 2,15 diz assim: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o louvar, e o lavrar e o guardar. A palavra guardar vem de manter. Uma das funções do homem no Éden era manter essa atmosfera. Guardar e manter. E lavrar. Lavrar é o quê? Cuidar, né? Manter sem ervas daninhas, sem espinhos, cuidar. Na verdade, no Éden nem tinha espinhos, né? Nem tinha ervas daninhas. Veio depois do pecado. Manter essa atmosfera que Deus criou quando criou o homem. Era uma responsabilidade de Adão, né? Nós não só temos que manter essa atmosfera, como também nós temos que fazer ela crescer, aumentar, solidificar cada vez mais, abranger cada vez mais, né? Até que os céus invadam a terra e o reino do Senhor seja estabelecido na nossa vida e na vida de todos que estão à nossa volta. A gente tem que contagiar onde a gente estiver, né? Então, assim, nós precisamos... se você não sabe nem como provocar essa atmosfera, como que você vai manter ela, né? Não tem como, né? Então, é por isso que a gente precisa estudar sobre isso, porque se você não sabe nem que você tem que provocar essa atmosfera, nem que você pode, nem que você deve, e nem como fazê-lo, como que você vai viver na proteção de Deus, na produtividade, na frutificação que Deus tem para você? Não tem como. E isso só acontece se você vive dentro dessa atmosfera da glória de Deus. Não tem como você ser uma pessoa que vive o que Deus sonhou para você sem estar vivendo isso, né? Nós somos criados para exercer o mandato de domínio na atmosfera perfeita. A atmosfera perfeita é a atmosfera da glória de Deus. Nós somos criados para governar dentro dessa atmosfera, governar o reino espiritual. Nós temos que ter essa atmosfera de governo, essa autoridade de governo. A gente só tem quando a gente vive nessa atmosfera. E essa atmosfera a gente só consegue provocar quando a gente tem um altar e se relaciona com Deus, que é o que eu falo sempre. Você tem que ter o seu lugar. Aí hoje, o que é esse lugar? O altar. É o Éden, é o seu jardim. É o lugar onde Deus vem te visitar todos os dias. É o lugar da presença. E todos nós temos que ter esse lugar. Se a gente não tem isso, a gente não tem proteção, a gente não tem poder, a gente não tem autoridade sobre os demônios, entende? Autoridade espiritual, você pode estudar tudo que você quiser. Você pode estudar com os rabinos mais sábios do universo,
Você pode ter até o cabelo com a marca da mão dos outros, assim, ó, dos caras mais ungidos de Deus na sua cabeça, te dando impartição. Você pode receber o que você quiser de quem for que você achar que tem mais que você e tal, que você não vai ter autoridade sobre o reino espiritual se você não tiver relacionamento com Deus e provocando essa atmosfera do céu que vem com a presença dele. Entende? Se você não conseguir buscar a presença de Deus, buscar até encontrar, e essa atmosfera tomar conta do lugar, e ali você buscar mantê-la na sua vida, e em todas as áreas da sua vida, você não consegue viver a plenitude do que Deus sonhou para você, desenhou para você, projetou, designou e te fez com todas as capacitações para viver. Entende isso? Na atmosfera da glória do Senhor, nós temos uma vida plena, uma vida plena. Como que está a sua vida na sua saúde, na sua família, nas suas finanças, nos propósitos, na sua profissão, na sua carreira? Como que está o seu jardim, seu Éden hoje? Como que está? Como que está o lugar que Deus te colocou? Como está o seu jardim hoje? Alguém pode me dizer como que está o seu jardim hoje? Como que está o seu altar hoje? Você tem se relacionado com Deus? Feche os olhos um minuto. Feche os olhos um minuto. Ore comigo. Senhor meu Deus, restaura o meu jardim. Restaura o seu lugar de me visitar. Em nome de Jesus, me mostra o que eu tenho que fazer nele para ele ficar agradável a ti. No meu coração e no lugar físico onde eu vou estar te esperando. Fala comigo o horário que o Senhor quer se relacionar comigo. Fala comigo, Deus, em nome de Jesus. O horário que o Senhor quer me visitar todos os dias, que eu estarei lá. Eu te prometo que eu estarei lá. O Senhor sabe de todas as coisas. Eu só não estarei no dia que não tiver como. Mas eu me disponho a estar nesse lugar, nesse jardim da tua presença, onde o Senhor vai me visitar e onde aumentará todos os dias a atmosfera da tua glória na minha vida, até alcançar e se manifestar em todas as áreas da minha vida, na minha família, na minha saúde, no meu ministério, nos propósitos. Senhor, ouve a oração desses meus irmãos, meus filhos. Senhor, teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, dê a eles hoje ainda uma experiência com a tua presença maravilhosa, enchendo eles, inundando a ponto de os pensamentos não governarem mais e a tua presença ser tão abundante que eles venham a se entregar, corpo, alma, espírito a ti, Senhor, e sentir o gozo, o êxtase de estar totalmente entregues a ti e poder descansar em ti, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, nós queremos que naquele dia o Senhor nos veja e fale conosco, venha, entre para o descanso do Senhor, entre para o meu descanso. Esse descanso nós não precisamos esperar para ter ele, nós podemos ter hoje ainda nesse jardim do Senhor, onde nós fomos plantados e estamos até hoje. Basta buscar abrir os céus e clamar pela presença do Senhor e ficar lá clamando até ela vir e te inundar totalmente. Senhor, faça isso na vida de cada um que me ouve, Pai.
Em nome do Senhor Jesus Cristo eu oro. Amém. Continuando. Infelizmente, o Éden, o lugar dos prazeres, né? O lugar de desfrutar da presença de Deus na vida de muitos irmãos. Tenho certeza que não de vocês, porque vocês são famintos. Mas, infelizmente, na vida de muitos irmãos, esse lugar está em ruínas. Em Provérbios 24:30, está escrito: passei pelo campo do preguiçoso, pela vinha do homem falto de entendimento. Havia espinheiros por toda parte. O chão estava coberto de ervas daninhas e o muro de pedra estava em ruínas. Esse é o jardim daquele que não tem revelação, que não tem conhecimento revelado. Não se preocupe em manter a presença de Deus na sua vida, no seu lar, nas áreas da sua vida, em todas as áreas, né? Esse campo de Provérbios, né, 24:30, está falando da vida de quem não vive a atmosfera da glória de Deus. E por isso, né, o jardim está cheio de espinhos, de ervas daninhas, e sem proteção, porque os muros estão em ruínas. E está cheio de espinho, de ervas daninhas. As pessoas que têm preguiça de buscar a Deus com intensidade, né? E na atmosfera da glória de Deus, né, é que ficamos protegidos, que nem a corça, que Davi, quando falou da corça, né? A corça quer as águas, por quê? Porque ela sabe que ela entrando na água, os predadores dela vão perder o faro. E ela está escondida, e ela não vai ser encontrada pelos predadores, né? E a glória de Deus que nos protege, nos promove, é a atmosfera da glória de Deus que nos eleva, nos transforma, né? Transforma nossas vidas, a vida das pessoas que estão conosco, dos nossos familiares, as cidades. Eu vou contar um pouquinho aqui sobre Varanasi, na Índia. O pastor José, quando ele foi lá a primeira vez, ele pisou lá naquela terra e ele sentiu que ali era a terra dele. Mas lá era muito terrível, sabe? O pessoal faz cocô no meio da rua, tudo lá, e aí vem, lava a mão, limpa com a mão, lava a mão na água. E tem peixe que eles estão vendendo para você comer. Você imagina? É verdade, na Índia, assim, nessa fase aí era terrível, não tinha coleta de lixo, a cidade inteira pedia, e o pessoal vai para o Rio Ganges, né? Tomar banho, lavar o rosto, escovar os dentes, ao mesmo tempo que tem ali um cadáver passando ali com um urubu pousado nele, e eles, nossa, é uma loucura total, né? E o pastor José chegou lá, era desse jeito. E ele sabe que quando você chega num lugar e levanta um altar, o lugar é transformado. Começa pela sua vida, depois pela cidade que você está, e assim até transformar toda uma nação, né? E ele começou a ficar lá, ele ficou lá muito tempo orando a manhã inteira. A manhã inteira ele ficava em oração, buscando a Deus, a presença de Deus naquele lugar. Depois, quando ele foi ver, passou a ter coleta de lixo, mudou tudo o lugar, tem até livraria cristã. O evangelho era proibido quando ele chegou. Hoje tem livraria cristã, já faz uns bons anos isso. Então, assim, ele viu claramente a transformação daquela cidade, né, por causa da atmosfera de Deus que ele todos os dias buscava para aquele lugar, sabe? E isso aí vem para a sua vida e começa a manifestar em tudo, sabe? Até nos seus amigos de longa distância, até em todas as atmosferas, em todas as esferas, todas as pessoas com influência na sua vida, ou que você tem influência na vida delas, começam também a passar por transformações maravilhosas.
precisa buscar essa glória, né? Essa glória de Deus, essa presença, essa atmosfera diariamente na sua casa, entende? Porque na sua casa você não pode aceitar a presença de demônios. E onde não tem presença de Deus, os demônios invadem, né? A própria Bíblia diz que onde sai um demônio, ele dá uma volta, se tiver limpo e adornado e não tiver ocupado, ele traz mais 7 com ele, né? Assim como aconteceu na Europa. Isso vale para pessoas, para lugares, entende? Não só para pessoas. A Europa, por exemplo, teve um dos avivamentos mais significativos da Terra. O pessoal deixou morrer, depois foi deixando tudo. As igrejas foram se transformando em boate, o pessoal não se preocupou em manter, em guardar e aumentar ainda mais a glória de Deus, ao invés de deixar morrer. O que aconteceu? Hoje a Europa é o metro quadrado mais difícil de evangelizar do mundo. Por quê? Porque cada demônio que saiu voltou com mais 7. Então, entende a importância de manter a glória de Deus na sua vida? Quando você aceita Jesus, você precisa buscar isso. Porque ali sai tudo, né, o mal, porque o Espírito Santo vem habitar em você. Mas você precisa buscar esse relacionamento com o Espírito Santo para que ele traga essa atmosfera para a sua vida e para todas as áreas dela. E a sua casa seja inundada com a glória de Deus, sabe? Aqui em casa as pessoas vêm aqui em casa não é uma casa do jeito que eu gostaria, sabe? Mas as pessoas que vêm aqui, eles falam, gente, eu sinto a presença de Deus aqui, eu vi um anjo ali na porta, é 1001 coisa que eles falam, sempre desse tipo, porque essa casa é um altar, entendeu? Desde que eu cheguei aqui, tem uns 12 anos que eu moro nessa casa, eu consagrei a Deus, ungi e entreguei a Deus e passei a buscar a Deus a manhã inteira, todo dia. Essa casa é um altar. É lá na varanda, e a gente faz culto às vezes, já teve uma igreja lá, aqui nesse quarto de oração, lá no meu quarto mesmo também, eu faço questão de orar lá, às vezes, só para consagrar aquele lugar, entende? Mas esse quarto aqui é meu quarto de oração. Eu tenho aqui esse quarto para orar, entende? Eu só abro live aqui se for para a igreja. Aqui é só eu mesmo que entro. A Noeli também já entrou aqui. Né? Então, é isso, né? O que a gente precisa fazer? Tem gente que nunca teve um altar, precisa fazer. Tem gente que já teve, mas esfriou, precisa reedificar, precisa restaurar. E a gente restaura fazendo de novo, né? Então, vou dar um exercício prático para vocês, de vocês pegarem, vai em algum monte aí, algum lugar que tenha umas pedras naturais, não pode ser de cimento. Pega 12 pedrinhas naturais, faz um altar na sua casa, um cantinho que você vai deixar só para você ir lá orar. Se possível, deixa lá uma Bíblia, um óleozinho de unção, você se unge todo dia com esse óleozinho, vai lá, fala, Senhor, eu estou aqui, fala comigo, eu quero te ouvir, eu entrego meu dia em tuas mãos, Senhor, e fica o máximo de tempo que você puder lá, se você puder, fica no mínimo 1 hora ali naquele lugar, se relacionando com Deus, lendo a Bíblia, adorando, orando e parando para ouvir Deus. Quando for ler a Bíblia, fala, Senhor, fala comigo na tua palavra, ativa em mim os códigos dessa palavra e fala comigo, em nome de Jesus. E aí Deus vai começar a falar com você, e você vai ter tantas experiências que você nunca mais vai querer parar de ter isso. Amém? Eu vou querer na segunda-feira perguntar quem que fez isso, tá?
Vocês têm a semana inteira para fazer isso, hein? Tá bom? Então vamos terminar. Nós vamos continuar aqui, falta pouco. O que eu quero falar com vocês? Se vocês não estão no jardim da presença, o seu jardim, cada um tem o seu. Deus criou o ser humano como um Éden, um jardim dentro de si. E se você não está cuidando desse jardim da presença de Deus, ele está cheio de espinhos, né? Os espinhos simbolizam maldições. O campo do preguiçoso, né? E sem entendimento, está cheio de maldições. Deus colocou o homem no Éden para lavrar, cultivar, fazer crescer, administrar. Seu jardim não pode ficar abandonado. Começa hoje mesmo a orar, escolhe um cantinho na sua casa e começa a consagrar esse lugar. Coloca vinho, suco de uva, que representa o sangue de Jesus, tá? Não há fogo sem sacrifício. Sempre que vocês forem ungir alguma coisa, unge com o suco de uva primeiro, depois com o óleo de unção. Porque assim você tá declarando que o sangue de Jesus está colocado ali, e ali vem, aí a presença do Espírito Santo vem depois do sacrifício de Cristo. Tá? Então, isso vai estar mudando totalmente a sua vida, totalmente. Quando Jesus Cristo fala assim, entra no seu quarto e fecha a porta, ele está falando, regue o seu jardim, vai cuidar do seu jardim, cuida dele, semeia, você quer atrair coisas boas, semeia flores, as borboletas virão. O lugar da minha presença é o lugar que você prepara para Jesus vir, para o Espírito Santo se manifestar e Deus vir te visitar, né? O lugar da presença de Deus. Na presença de Deus é que nós somos enchidos de autoridade sobre os demônios, né? Eles passam a ver na gente como as pessoas viam em Moisés a glória de Deus na face dele. Eu já vi várias vezes eu chegar nos lugares, os demônios enfiar na terra fugindo. Porque eles olham para a gente e vê. O mundo espiritual te vê o tempo todo. Eles sabem quem você é. Se você tem esse relacionamento com Deus, eles não se aproximam. Porque a glória de Deus te reveste, assim como nós éramos no Éden. Deus quer restaurar a gente como a gente sempre foi. Jesus veio para isso. A maldição toda foi quebrada com o sacrifício de Jesus. Não tem mais a maldição que foi dada para a mulher. Não tem mais a maldição que Deus mesmo deu para a humanidade. Ele mesmo deu o filho dele para destruir toda a maldição. E assim nós somos restaurados também, como Deus nos criou lá, né? Um ser exatamente igual a ele, a imagem e semelhança, tanto na aparência, na forma, né? Quanto com a essência dele em nós. E isso, cada vez que a gente tem esse encontro com Deus, no nosso jardim, nós vamos ficando cada vez mais igual nós éramos quando fomos criados. E nós nos tornamos seres resplandecentes, portadores da glória de Deus. Onde a gente chega é transformado. Às vezes eu chego no mercado, o mercado está vazio, de repente enche de gente. Onde a gente vai, as pessoas são abençoadas. Eu mudei para cá em um mês. Aqui era tudo estrada de terra. Em um mês o prefeito mandou fazer uma avenida aqui na frente, asfaltou a rua do lado, veio um monte de casona chique aqui, minha casa em volta aqui, só tem mansão aqui. Só eu que tenho a casinha mais simples aqui, o resto é todo mundo, entendeu? Situações, né, de capa de Acã que aconteceram na minha vida não permitiram também que nós frutificássemos mais do que estamos hoje. Mas já tem um tempo que Deus já mudou isso.
que houve arrependimento, né? Não foi da minha parte, mas aconteceu, né, coisas na minha vida que impediram muito o crescimento em todas as áreas, sabe? Mas que hoje está resolvido, graças a Deus. Não foi da minha parte, mas que foi resolvido e que hoje está fluindo a todo vapor, entende? Eu tenho um chamado de ajudar pessoas a entender seu próprio ministério e ativar elas. Mas eu sei que não é muitas pessoas de cada vez, até porque isso é um trabalho que é feito ao longo de tempo, com acompanhamento de perto. Não tem como fazer isso com muita gente ao mesmo tempo, entende? Então é isso. A ministração de hoje é essa. Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Fabiana? Você quer falar, Danilo? Shalom a todos. Shalom. É que hoje É bem real mesmo. Oi? Pode falar, uma de cada vez. Acabou que as duas falaram junto e não falaram. Glória a Deus. Então ninguém tem nada para falar, né? Então, amém. Tem sim. Shalom, boa noite para todos. E a Noeli, parece que ela falou que quer falar. Então, abre o microfone. Abre seu microfone. Tá mudo. Ah, achei. Tá ouvindo? Tô. Bom, só complementando o que você estava falando, que realmente Deus te deu muitos filhos, te dá muitos filhos, mas que é um trabalho muito complicado, é muito difícil, porque tem que ser acompanhado de perto. Eu sou prova disso, porque eu já nem sei quantos anos tem que a gente está junto, e cada vez que eu me enterro no trabalho 24 horas, só venho em casa tomar banho e voltar para o hospital, eu não consigo falar com você, eu adoeço até. Então, eu corro, né, te procuro, não porque, tipo assim, minha última opção, vou correr lá. Não, não é isso. É porque também muitas pessoas, teve um caso de uma menina em especial, que ela sofreu um acidente de moto com o pai, na Anhanguera, veio um ônibus e bateu neles. Daí ela pegou e chegou lá chorando muito, muito nervosa, e eu conversei com ela, falei assim, o pai dela falou assim, ela era líder de louvor na igreja. Falei, sério? Falei, canta uma música para mim. Ela falou assim, você crê em Deus? Eu falei, sim, eu sou cristã. Aí ela começou a louvar, toda ferida, sabe? Eu fazendo medicação nela, e eu falei, já vou te fazer curativo, você vai ficar bem, vai fazer os exames, né? Aí ela começou a cantar para mim. Eu não me contive, eu acho que ali a sala de medicação são 15 poltronas, então tinha bastante gente, né? Mas o pessoal que trabalha, ela começou a cantar assim, tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você. E foi uma época que eu estava passando muita dificuldade, assim, muito trabalhando demais. Eu não tinha tempo de buscar Deus em hora nenhuma, era só ouvindo a oração no fone, dormia ouvindo aquela oração, não conseguia concordar, não conseguia buscar, não conseguia fazer nada, não conseguia fazer um jejum, porque os horários
Às vezes a gente tem até problema de rins, porque não consegue tomar água, não consegue ir no banheiro, não consegue comer na hora certa, e quando come é em 15 minutos, então é bem complicado. Então, assim, eu louvo e glorifico ao Senhor de ter você na minha vida por todo esse tempo, porque se não fosse Deus colocar você na minha vida, eu já não estava no ministério. Com certeza eu estava no mundo, porque eu amo esse ministério, você sabe disso, mas eu tenho muita dificuldade com o tempo, né? Em administrar o tempo. Mas em nome de Jesus, de agora para frente vai dar certo, vou conseguir. Entrei de férias hoje, vou ficar 30 dias consertando as coisas. Primeira coisa, domingo eu tô no culto, em nome de Jesus. E hoje, Gente, depois de Noeli, tantos... a primeira vez que eu fui na casa dela, evangelizar ela, eu abracei ela endemoniou, cara. Não foi, Noeli? Foi duas vezes que ela endemoniou. Tipo assim, eu via uma coisa, eu vi um lugar que eu tava presa, um quarto. Que eu tava presa e eu procurava saída e não encontrava. Aí eu ouvi sua voz dizendo, vem, anda para frente. E eu gritava, dizia, me tira daqui, eu quero sair daqui. Não conseguia, era um quarto escuro, com tudo muito fechado. E você segurando minhas mãos. E eu conseguia ver aquele quarto escuro. Mas eu ouvia sua voz, sai desse lugar, vem para fora. E aí com muita dificuldade, eu consegui dar aqueles passos, né? E sair mesmo, assim, definitivamente, sair daquele lugar escuro. E foi, assim, maravilhoso. Quando vocês saíram lá de casa, eu tive uma visão dentro da área lá de casa, onde estava todo mundo louvando ali. Eu vi como um canhão de luz, onde subia e descia, assim, ondas azuis. E eu sempre tive uma coisa comigo, assim, que eu pensava, Jesus não me ama. Como que Deus me ama? Ele nunca me viu, eu pensava assim, né? Como assim Deus me ama? Jesus te ama. Como? Eu nunca escutei, não sei. E naquele dia eu não estava dormindo, eu estava tentando dormir, não conseguia. E eu escutei, eu vi, fechei os olhos e vi aquele canhão de luz lá na área, no mesmo lugar que a gente estava orando. E eu ouvi a voz, ele disse, eu vim aqui hoje para dizer que te amo. E então aí começou uma série de visões, e eu não estava dormindo. Eu vi você desse jeito, do desenho aqui, da minha pintura, e pensei, mas quem é essa moça? Vi o menino que estava tocando, aquele menino que estava tocando o violão, né? Vi o pai espiritual dele chamando a atenção dele, você defendendo ele. Vi a gente indo num ônibus lá para a tenda de oração. Isso tudo aí, que eu nunca visão. tinha Ela ido. viu a gente indo no ônibus para a tenda de oração, mas ela nunca tinha ido na tenda de oração e nem sabia que existia tenda de oração. Não, nem sabia, mas eu vi Ela tudo passou como a ter era. visão lá naquela dentro. noite. Naquele dia ela passou a ter visão, sonhos de visões, sonhos proféticos, visões acordadas. Tudo isso foi O naquele tempo dia. todo. O tempo todo foi até às 8 da manhã. Até que quando eu olhei no relógio, 8 da manhã, eu falei, ai, Senhor, deixa eu dormir um pouco, tô tão cansada. Porque, na verdade, eu não dormia. Eu falei, Senhor, eu quero dormir, eu tô cansada. Eu não consegui dormir, só tendo visões e sonhos, e sonhos, e sonhos. Isso, se não me engano, foi 2019, né, eu acho. 2019. Não sei, não sou ruim de dar. Acho que foi Glória a Deus. A Noeli, ela estava com a mão quebrada, né? Daí foi uma guerra, né, Noeli, para conseguir uma cirurgia para ela, que o SUS não tinha. O pastor José pagou a cirurgia dela à vista lá, deu dinheiro caríssimo, né? Não vou falar quanto. Foi. Me levou, pagou retorno, ele nem conhecia medicação. ela. Você vê que Deus foi movendo na vida dela. Ela estava fazendo um curso para enfermagem, né? Ela sustentava a mãe, o filho, e estava. Eu estava quase parando já. Ainda estava fazendo o curso com a mão quebrada. Eu não conseguia ver aquela mulher daquele jeito, e fui guerreando.
Deus abençoou, que ela conseguiu fazer o curso dela. Hoje ela está aí, empregada aí, ó. Agora ela está precisando parar um pouco, porque está com 2 empregos e não tem tempo para Deus. Aí, minha filha, aí você Aí pega. me mandaram um e-mail para a Unimed agora. Pois é, não pode, tá? Já pode falar não e escolhe um só. Escolhe um só, senão depois você vem me pedir ajuda e eu vou te falar isso, tá? Vou te Eu sei que falar, você que eu fala. já tinha te avisado. Então tá, Eu já gente. de onde eu nunca imaginei que me chamariam, me mandou um e-mail essa semana lá do o Anis Haas, não, aquele Albert Einstein, que comprou, né, o Anis Haas em Goiânia, e é referência no Brasil inteiro, né? Me mandou um e-mail dizendo para eu não sair do Banco de Talentos para ir lá. Eu falei, pronto, chegou 2 e-mails agora para os melhores hospitais que Pede a tem Deus no para te Brasil. falar um só, não pega os 2, tá? E Eu porque já tenho um, né, que eu faço não é só 24 Deus horas. que abre porta, não, tá? Não é É, só Deus que abre porta, não. Muitas vezes o diabo quer mesmo nos manter ocupados para não ter tempo com Deus. é Então, meus verdade. amados, meus Mas amores, terminando só que eu queria dizer que eu sou muito grata a Deus porque eu já falei que 2 bicudos não se beijam, né? Mas nós se beijamos assim mesmo. Mas já falei que quando você não me respondeu, eu pulo o muro. Mas você é uma pessoa muito especial na minha vida, que foi realmente enviada por Deus. Perdi minha mãezinha, você sabe disso, faz pouquinho. Mas Deus tem me confortado, porque você não me deixa sozinha em hora nenhuma. E eu louvo e agradeço a Deus pela sua vida, pelo Daniel, assim, pelos seus bichinhos. Eu não gosto muito de gato, você sabe disso, mas ainda assim eu vou lá, porque, né, tem que ir. gente, tem gente. É o Pois é. trauma, né? Essa aí é assim, gente, ó, às vezes o Daniel viaja, eu tô aqui sozinha, né? Eu tô aqui curtindo ficar sozinha. Ela fala, tô indo aí. Eu falo, não vem não. Aí ela, Se não vou for para sim, se você não cultura, abrir, eu pulo o muro. Não, se pulo, não, não vem não. eu pulo o muro, se não A mesma abrir. coisa de não falar nada, ela vem isso mesmo. Mas vem para trazer um monte de trem para Eu mim sei, aqui. eu sei que não está Chega aqui comendo, cheio eu de vou levar verdura, plantinha para mim, né? de lá, Pois é. Pois é, todo mundo podia ter Melex. um Noeli, mas eu falo que ela é minha cruz, tá? Por isso que eu pus o nome dela de Noeli Cruz, porque, igual ela falou, 2 bicudos não se beijam, a gente briga quase todo dia, na mesma hora você está de bem. É coisa de liberdade, né? Intimidade. Eu espero que vocês também tenham seus filhos para cuidar, frutificar, porque isso é de Deus, amém? Filhos ministeriais, para vocês discipularem. Lá no Jesus hospital já mandou ir de ganhei. fazer discípulos de todas as nações. Jesus Lá no mandou. hospital já tem ganhado bastante gente, graças a Deus, bastante almas. Ela virou uma evangelista no hospital, né? Porque lá no hospital. A Mariana está orando já voltou a orar. Eu tenho visto pessoas que não conseguiam nem orar, estão sendo avivadas por ela também. Então, assim, ó, eu tô aqui, tem gente que Deus já ungiu muito poderosamente, que me discipulou. Amém. E vocês estão debaixo disso também. A mesma unção de todos que me discipularam está sobre a vida de vocês, né? Amém. E vocês têm que discipular também pessoas, treinar profetas, ajudar. O requisito para você discipular alguém é você estar a um passo à frente dessa pessoa. Só isso. Amém. Todos O rapaz queria falar alguma coisa? Todos que são nascidos de novo estão aptos a discipular alguém que está a um passo atrás de você.